Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra, as Escrituras, no livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Iremos ler, amados irmãos, do verso 18 ao verso 28. Atos dos Apóstolos, 17, verso 18 ao 28. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Palavra do Senhor, irmãos. Transcrição dos Atos Apostólicos. Foi transcrita pelo relato de Lucas, que convivera com o apóstolo Paulo em boa parte do seu ministério. Aqui nós temos o relato do apóstolo Paulo falando em Atenas, capital da Grécia, um país à época muito rico, berço de uma cultura, de uma filosofia que molda os costumes e a vida ocidental, principalmente, até os dias atuais. Berço da cultura, da matemática, filosofia, da medicina. Quis o Senhor que sobre esse povo houvesse uma porção muito grande de cultura.
Entretanto, este povo, amados irmãos, era um povo idólatra, um povo que adorava muitos deuses, uma cultura permissiva, uma cultura plural, e que para cada necessidade praticamente eles haviam um Deus. Entretanto, como eles não queriam desagradar a ninguém, como eles pretendiam dar voz a todos, é berço da democracia, aquela sociedade também erigiu uma adoração a um Deus inanimado, a um Deus desconhecido. E quando o Senhor permite que Paulo entre nessa cidade, ele, assistindo a todas as maneiras como aquela população se reunia, tomado pelo Espírito Santo, ele começou a anunciar o caminho, anunciar a Jesus. Lembremos-nos que o Senhor Jesus não veio para moldar uma igreja existente. O Senhor não veio para disputar o poder em uma igreja existente, mas o Senhor veio para anunciar Ele próprio a salvação das nossas almas a toda criatura, crendo, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor era um caminho teocrático novo. E Paulo, irmãos, que não era um homem simples, era um homem muito estudado, ele começa a falar com os gregos da maneira como os gregos gostavam de ouvir, valendo-se de um discurso na língua local daquele povo. Porque Paulo era um homem sábio, entendido. A sabedoria nunca pode te afastar do Senhor. A sabedoria é um dom. A diversidade de conhecimento, multiplicidade de línguas, de ciência que você busca ou que o Senhor te deu, ela deve ser usada em benefício da própria expansão do Evangelho de Jesus. Nunca se distancie do Senhor por uma bênção que você tenha alcançado, por uma porção maior que você tenha recebido ou que você tenha alcançado por mérito de estudos, de pesquisas. Valha-se sempre do seu conhecimento e da sua porção para benefício da obra de Deus. E aqui Paulo, irmãos, conversava com os gregos, falando a respeito da cultura local, utilizando-se de expressões da cultura daquele povo. No encerramento, quando lemos a transcrição que ele fala, que porque nele vivemos, nos movemos e existimos, é uma expressão filosófica que ele pega de alguns filósofos gregos e faz essa transcrição para alcançar o coração daqueles homens, o coração daqueles filósofos. E irmãos amados, e o que Paulo consegue? Paulo consegue fazer com que haja uma grande conversão dos gregos no caminho do Senhor. Esses relatos são verídicos, porque se assim não fosse, nós não conseguiríamos ter alcançado as transcrições das cartas, dos evangelhos, da maneira como nós temos, porque muito das transcrições, muito dessa cultura que permitiu que a história chegasse até nós,
foi porque houve o trabalho desses convertidos ao Deus que fez os céus e a terra, na expansão também da mensagem do Evangelho. E a palavra do Senhor hoje, irmãos, nesse começo de ano, ela vem para você, para mim, para nós, nos lembrando que Paulo conseguiu captar a atenção daquele povo, conseguiu anunciar aquele povo culto, rico de entendimento, rico na filosofia, rico de tantas coisas, porque era um lugar também onde havia uma pujança comercial muito grande. Ele conseguiu captar a atenção dos gregos, anunciando a Jesus. Ele conseguiu desprender as pessoas da devoção aos deuses, à multiplicidade de deuses, e fez com que aquele povo entendesse que há um Deus que governa todas as coisas e que é sobre todas as coisas. Isso foi Paulo, isso foi na Grécia, isso foi há 2000 anos, praticamente, um pouco menos que 2000 anos. E nós, irmãos, o Senhor não mudou, o governo do Espírito Santo sobre nós não mudou, o Senhor não se faz menor pelo nível do teu conhecimento, o Senhor não se faz omisso porque você tem um pouco de dinheiro, não. O Senhor continua sendo onipresente e onisciente, perpétuo, perfeito, justo, verdadeiro. Então a sua situação, a minha condição, a nossa, nada pode nos afastar do amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a palavra do Senhor hoje, irmãos, vem para nos lembrar dessas coisas, que independente da situação em que você esteja, na situação mais baixa da terra, ou assentado com os reis, Deus é maior que todas essas coisas. E onde você está, é porque Deus quis ou Ele permitiu. Se você está embaixo, lute para subir. O Senhor te auxiliará. Se você está em cima, lute para permanecer onde você está. Mas que as coisas do cotidiano, que a sua vida regular, a sua vida intelectual, a tua vida laboral, os teus caminhos naturais de negociação, de emprego, de comprar e vender, não te afaste do Senhor. E que você lembre-se que há um só Deus, um só Senhor. Quantos de nós, irmãos, que estamos recebendo esse culto, recebendo essa palavra, e estamos disputando a atenção do culto com um jogo, com uma programação de uma televisão, com uma rolagem de um Facebook, uma rolagem de tela de um Instagram, e passamos a ter outros deuses no governo da nossa vida. Nós temos um Deus que é um artista, nós temos um Deus que é um time de futebol, um esporte, um jogador. Nós temos um Deus que é um patrão, um chefe, ou um colega de trabalho que nós expressamos algum tipo de paixão, não paixão carnal, mas uma devoção àquela pessoa, algum parente, algum filho. Quantos de nós que temos um Deus dentro da nossa casa que é um filho, aí nós confundimos
a benção com a devoção. Que os nossos filhos nós devemos criá-los nos caminhos do Senhor. Nós somos mordomos de Deus, porque estamos criando uma pessoa que tem uma alma para dar conta a Deus. É nossa missão colocar os nossos filhos nos caminhos que o Senhor requer. Se por aventura, por amizade, por questões aleatórias à vontade nossa, os nossos filhos se desviam dos caminhos do Senhor, joelho no chão, fé, e o Senhor trará de volta, colocará do teu lado, te fará um ajudador, uma ajudadora na tua jornada, na tua caminhada, meu irmão, minha irmã. Mas quantos de nós fazemos dos nossos filhos um Deus? Quantos de nós fazemos a internet uma programação, ou um software, um aplicativo, um Facebook, um Instagram, como nosso Deus? Que maluquice é essa que esse irmão está pregando? Porque você não olha mais ao Senhor. Você não examina mais as Escrituras. O teu prazer não está mais em adorar a Deus. O nosso prazer muitas das vezes está na rolagem de uma tela. Nosso prazer muitas das vezes está em ver o que o outro está colocando, aquela vida perfeita em que a pessoa vai se vendendo. No final, quem se vende está procurando ganhar dinheiro. No final, um atleta de alto desempenho, como é o caso de um jogador de futebol, um atleta de um outro esporte, do golfe, do basquete, do vôlei, ele tem uma aptidão e ele ganha dinheiro com isso. Ele se sobrevive e ganha pão dele através da execução daquela atividade em que ele faz com muita repetição, buscando sempre a perfeição. Só que outras pessoas vindo de fora endeusam aquela pessoa. Irmãos, Paulo quebrou a crença dos gregos na multiplicidade dos deuses. Ele conseguiu converter a atenção e o coração daqueles homens sábios e entendidos a conhecer, a respeitar, a buscar e a seguir a Deus e a Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós, irmãos, passado tantas coisas, tendo vivido tantos milagres, tendo lembrado dos heróis da fé, quantas vezes o milagre aconteceu no seio da tua família, quantas vezes a conversão veio por meio de um milagre, de uma maravilha que a tua família alcançou, que você mesmo alcançou, e os nossos caminhos estão se distanciando do Senhor. Então, o convite que o Senhor nos faz por essa palavra, amados irmãos, deixe um pouco, renuncie a esses fracos deuses e tenha a tua atenção, a tua devoção, o teu coração e a tua mente voltada ao Deus que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que você possa levantar do teu lugar, que você possa renunciar a essas crendices, a essas devoções que são como as estações do ano, que elas vão mudando de tempo em tempo, você não percebe, mas tem uma força que vai te mantendo vinculado a coisas onde você quer consumir, aonde você quer seguir, você quer falar igual, você quer usar a roupa igual. Seja jovem ou velho, estamos todos no mesmo barco, estamos passando pelo mesmo caminho, mas que sejamos despertos nesse culto, despertos nessa palavra, a ter um único caminho, um único Deus. Por esse Deus
por esse caminho, pelo glória que sai da tua boca, pela devoção que você faz, pelo louvor que você canta, para a honra e glória do Senhor. Todas as coisas lhe são lícitas. E o Senhor foi e será Deus, que realiza sonhos, que traz o que você precisa na tua mão. Então basta que você entenda que você tem que levantar pela manhã, tem que fazer a sua atividade cotidiana, seja estudar, trabalhar, cuidar de alguém, mas pensando em um único Deus. Se desapegue dessas crenças que te viciam, que te colocam num looping, onde você não consegue sair dali. Há deuses, há situações que fazemos deuses, que nós entramos e não conseguimos sair. A internet é uma delas. Você entra e fica, você não sabe nem o que você está fazendo, o que você está procurando, o que você está lendo, mas você não consegue sair dali. O Senhor nos repreende nesse culto. O Senhor tem pressa para abençoar o seu povo. O Senhor tem pressa para derramar dos seus dons. O Senhor tem pressa para encher o teu coração com o Espírito Santo. Mas Ele quer a tua atenção. Ele quer a tua mente voltada ao trono da glória de Deus. Troque uma música por um louvor, por um hino. Troque o Facebook ou outra mídia social pelo exame das Escrituras. Converse com as pessoas não sobre quem está certo, o político A ou o político B, mas converse sobre os favores que o Senhor fez na tua vida. Como foi a conversão na tua família? Como foi a conversão na família do seu esposo, da sua esposa? Seja em que igreja for, passou o vento de Cristo na vida da sua família. Como foi? Atenha-te a isto. Isso é o que importa. Escreva, converse, doutrine, indique o caminho para os teus filhos. Coloque eles numa mesa, fale das virtudes, da graça, fale dos favores, dos milagres que o Senhor fez na tua vida. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor espera de nós. O ano está se iniciando. O ano de 2020 foi um ano perturbado, conturbado, aflitivo, de muito medo. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morrermos, morremos para Cristo. Enquanto o Senhor nos der vida, que ela seja abundante. Enquanto o Senhor nos der a vida, que ela seja abençoada por Ele, mas que nossa mente esteja ligada no trono da glória de Deus. O Senhor quer abençoar. Para a tua vida é o sim de Deus. Mas o Senhor quer o teu coração. O Senhor quer a tua mente. O Senhor quer a tua atenção. Foco em um único Deus. Recebamos essa palavra, irmãos, como vinda dos céus. Recebamos o conselho. Recebamos no nosso íntimo do nosso coração o que o Senhor quis falar conosco. Houve um quebrantamento de algum encantamento por essa palavra, que serve para você que está criticando, serve para você que está glorificando, serve para quem está na produção deste culto, serve para todos aqueles que tiverem contato com essa mensagem. Porque não falamos por nós mesmos. O irmão Wayne, este que te atende esse culto para você hoje, é uma pessoa falha. É uma pessoa que também está enquadrada nessa palavra. Aqui não tem um justo, um certo, um santo. Aqui só tem lugar para um santo, nosso Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, e por Ele seja a nossa devoção. Que recebamos, irmãos, essa palavra e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.
Agora, em comunhão, agradeçamos esse culto com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, outra vez nos encontramos, Senhor, agora em ato de agradecimento por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, porque até aqui a Tua mão tem nos alcançado. Graças te damos pelos hinos que cantamos, pela oração que Tu tem dado à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Queira ser conosco, Senhor, nesses dias que se iniciam, nesse novo tempo, neste novo ano. Queira ser com o Teu povo, na multidão da Tua misericórdia. Queira ser com essa igreja, com tantas outras igrejas que professam a fé no Teu Filho Jesus Cristo também. Ó Deus de piedade santo, te somos gratos maiormente pela Tua santa, bendita e poderosa palavra. Permita que essa palavra fique gravada e cravada no nosso coração e na nossa mente, Senhor. Permita, Senhor, que possamos nos desvencilhar de toda sorte de encantamento, seja por qualquer tecnologia ou por qualquer pessoa, e que tenhamos a nossa mente dedicada em Te adorar em espírito e em verdade também. Conserva-nos na Tua graça, na Tua paz, no Teu amor, e que sobre nós, sobre a Tua igreja, possa haver, Senhor, a multiplicidade de favores Seus, que são imerecidos por nós, a verdade, mas que haja repousado sobre nós o vento da bênção, o vento da saúde, o vento da misericórdia e da união, Senhor, dos povos. É o que Te pedimos, Te rendemos graças por Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive e reina, não só hoje, mas eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus